Vamos iniciar uma apresentação do software Active 3D, que é um aplicativo para AutoCAD. Então, quando eu inicio o Active 3D, ele chama o AutoCAD está instalado e ao digitar AC, ele me carrega o software propriamente dito. Uma vez ele iniciado, ele altera alguns menus, altera a interface para que a gente possa de fato projetar ao invés de desenhar dentro do ambiente do AutoCAD. Então, o conceito aqui efetivamente é o que? Em vez de você desenhar linhas, arcos, círculos e outras primitivas geométricas, você vai diretamente desenhar paredes, aberturas, escadas, etc. Objetos inteligentes que são todos paramétricos, ou seja, você pode alterar parâmetros e ele desenha e representa na tela. Vamos fazer um estudo volumétrico aqui para entender o conceito do software. Vou fazer aqui um piso, pedir aqui por retângulo, defino daqui até aqui. E a gente já pode notar desde o começo que a gente já está em 3 dimensões. Vou trocar de janela para a gente poder visualizar em 3D numa janela maior. E vou pedir para ele fazer, por exemplo, um pavimento tipo com 12 repetições. Então a gente já começa a notar alguma diferença em relação ao trabalho no AutoCAD pela agilidade e a simplicidade de você projetar olhando efetivamente sempre o seu objeto em 3 dimensões. Qualquer alteração que eu fizer no piso nessa janela se reflete nessa ou nessa janela. Vamos subtrair desse piso uma poligonal. Então aqui dá para notar que a interface é a de desenho de polyline. É necessário saber o AutoCAD. E agora a gente já começa a visualizar as alterações que nós estamos fazendo nesse piso aqui. Ao clicar o objeto também já dá para se notar alguns grips que não existem no AutoCAD e, por exemplo, que nos permitem arredondar de uma maneira dinâmica, né? E ao mesmo tempo editar facilmente qualquer uma dessas arestas. Se eu pego um grip do meio, eu posso esticar ou arredondar, e se eu pego um grip da ponta, eu deformo o objeto. O Active 3D é um software para projeto, então nós vamos fazer o que? Nós vamos gerar, por exemplo, uma vista em seção, um corte. Então aqui ele me pede para eu apontar uma linha de corte que eu não tenho, defino a letra do corte que eu desejo fazer, defino com 2 pontos aonde ele vai passar a linha de corte e se ele olha para cá ou para cá. Então vamos olhar aqui para cima e o software faz a representação daqueles objetos em 2D. Todos os objetos novos que eu criar, eles já são representados imediatamente no corte. Por exemplo, vamos fazer uma escada, formato em U, vou sair dessa aresta, vou chegar nessa, para esse lado, tá lá, ele já fez a escada. A gente pode notar que é uma escada inclinada e ele já fez toda a representação em seção, em projeção e em vista. Vamos pedir agora para ele fazer um corrimão nessa escada. Então é só clicar a escada e imediatamente o desenho é feito na janela em 2D, na vista em planta e em 3D. Você pode trabalhar em qualquer uma das vistas, tanto faz, para alterar os parâmetros do objeto. E o conceito é que todas as vistas são atualizadas imediatamente. Não é necessário fazer regenerações ou alguma outra operação adicional. Vamos olhar mais de perto essa escada. Eu vou pedir para ele, para o software, alterar os parâmetros. Então eu altero tudo nas propriedades. Você pode ver que o quadro de propriedades ele é bastante completo
e você define aqui tanto as características geométricas quanto as características de representação desse objeto. Vamos mudar, por exemplo, na escada alguns parâmetros para que a gente possa ver como é que procede essa questão do software paramétrico. Por exemplo, eu vou pedir para ele fazer uma estrutura centralizada pelo eixo. Com 18, a gente já pode ver que ele já altera automaticamente aqui. Vamos voltar. Vou definir, por exemplo, que eu quero a estrutura pela esquerda ou pela direita. Mas eu quero pela direita, mas não rente à borda. Então posso colocar um afastamento aqui. Ele imediatamente já faz o afastamento. E sempre a representação bidimensional está sendo atualizada em tempo real, né? Com isso nós vamos ganhar muito tempo, né? O nosso projeto vai ser feito em menos tempo. E isso vai garantir uma consistência muito grande, porque uma vez alterado em uma vista, todas as outras já estão atualizadas ao mesmo tempo. Vou criar novos objetos, por exemplo, vamos fazer uma parede. Posso pedir, por exemplo, para mudar os parâmetros de largura, altura. Então vou alterar aqui para 1,20. Quero uma altura fixa. Defino estilos. Os estilos vão determinar as características de modelagem, representação, materiais para ser renderizado. E vou pedir para ele informar pontos, vou desenhar, ou seja, traçar o formato dele, né? Então a gente pode ver que é necessário o conhecimento do AutoCAD, só que em várias das perguntas que o software faz são características de projeto, como alturas, larguras, etc. De novo, é só alterar uma das paredes, nesse caso uma sacada, e todo o objeto se altera automático. Uma vez que eu crio outros objetos também, imediatamente se reflete. Então, por exemplo, vamos fazer um fechamento, como se fosse, por exemplo, um pano de vidro. Peço aqui o comando de reboco poligonal, vou conectar esse objeto nesse, aperto o botão e a gente pode ver que ele já faz o fechamento para mim automaticamente. Vamos agora pedir para ele alterar esse material. Então, por exemplo, não quero ele sem material, vou pedir um material, por exemplo, de vidro. Ao apertar o F5, ele regenera e transmite as alterações para as repetições, que são os pavimentos tipo. E vou pedir também para ele fazer uma simulação de uma paginação do vidro, usando montantes, né? De uma maneira bem simples. Então vou pegar aqui com 5 por 12. Vou extrudar ele na altura com 2,80, afastados a cada metro no máximo. Ok. Ele já aplica essa paginação para mim. E nessa hora eu já posso pedir para ele gerar meu primeiro render. Então eu tenho aqui no mesmo software toda a parte de desenho, projeto e apresentação num pacote só. Então vamos pedir para ele ligar o sol. Vou mudar a hora que esse sol está incidindo na minha fachada e vou apertar o botão de render e o software começa a processar o render. Vamos pedir para ele gerar o render na tela. Então aqui mesmo, viewport. Então nós podemos notar que a aplicação dos materiais e o mapeamento, ou seja, a aplicação em relação à superfície é automática, né? Poupando bastante tempo e principalmente não sendo necessário grandes conhecimentos de maquete eletrônica ou de softwares como o 3D Studio para gerar maquete eletrônica. Ele está terminando a texturização. É um render bem simples,
o que eu fiz aqui, somente para a gente ter uma ideia de volume. E mais para frente na apresentação nós vamos trabalhar mais para ter uma qualidade superior. Uma vez entendido o conceito básico do software, nós vamos fazer agora um projeto mais completo. Então, como eu havia falado, você agrega um menu principal, onde em vez de você desenhar linhas, arcos e círculos, você já define automaticamente o projeto de pilares, vigas, lajes, escadas. E a gente pode notar, além do próprio nome do comando, nós temos atalhos de teclado, para os que preferem usar teclados, barras de ferramenta, como as normais em qualquer software Windows, e as tool palettes, que são recursos utilizados a partir da versão 2004 do AutoCAD. Tá? Então, existem N maneiras de acionar os comandos. Por exemplo, vamos iniciar o projeto fazendo paredes. Escolho o tipo da parede que eu quero projetar. Aperto o M para definir um menu. E vou, por exemplo, criar algumas paredes em forma retangular. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Imediatamente a gente já começa a olhar diferenças em relação ao trabalho em AutoCAD. Primeira diferença, sem querer, vamos dizer assim, a gente já está em 3D. Essa aqui é a visualização do objeto em 2D. Essa visualização, essas duas da esquerda, são do mesmo objeto em 3D. Se eu dou o comando conhecido de todos de trim, de uma só vez eu posso selecionar as paredes e fazer o meu corte para definir paredes distintas. Comando chamfer, por exemplo, do AutoCAD também. Vamos dar mais um chamfer daqui para cá. Imediatamente ele já me limpa as interseções. O trabalho em Ashura, no caso, esse é um estilo que já possui Ashura. Você pode definir à vontade se você quer ou não esse tipo de representação. Vamos agora criar, por exemplo, uma parede a 2 metros dessa. Então nós temos um offset melhorado em relação ao offset do AutoCAD. Por exemplo, ó, posso dar o dist aqui e ele me mostra efetivamente que eu tenho 2 metros. Novo chamfer, daqui para cá. E usando somente os grips, vou puxar, por exemplo, o final da parede e simplesmente clicar no snap, usando o snap, eu edito a minha parede. Então, uma maneira muito rápida, simples e direta. Uma vez determinadas as paredes, vamos partir para fazer as aberturas. No caso aqui, vamos escolher portas. Esses são exemplos que vêm com o software. Não necessariamente você só tem esses exemplos. Você cria as suas definições de esquadria à medida que necessitar e armazena para uso futuro. Nesse caso, eu vou pedir para ele colocar, por exemplo, uma série de portas de 80 com uma boneca de 10. Nessa parede, por aqui, por exemplo. Nessa, por aqui. Nessa, por aqui. Nessa, por aqui, por exemplo. Pronto. Aparentemente a gente coloca a esquadria sem muita medida, mas se a gente dá o dist do AutoCAD, a gente já pode ver que efetivamente atingimos os 10 centímetros que pretendíamos na inserção dessa esquadria. Se eu não gostei do ângulo de abertura, simplesmente altero, puxando o grip para cá. Aí, então mudei o sentido que ela abre, mesma coisa no caso dessa daqui. Vocês podem notar que é um trabalho bastante direto, prático. Assim como eu posso também espelhar esse tipo de esquadria. Daqui para cá. E essa, por exemplo, daqui para cá. Se formos olhar com mais atenção, essa esquadria ela está mais fina, podemos dizer assim, do que a parede. E eu vou pedir para alterar suas propriedades. Então, como eu havia falado, todos os objetos do Active 3D são paramétricos. Ou então vou poder colocar, por exemplo,
informar uma espessura diferente e automaticamente todas as esquadrias do mesmo estilo estão atualizadas automaticamente. Vamos repetir o comando para uma parede, uma esquadria ou uma porta um pouquinho menor. Imagina aqui se eu quero trocar, por exemplo, o valor da boneca, ou mesmo definir para ele automaticamente definir um ponto centralizado. Basta clicar na parede, definir com 2 pontos entre esse ponto inicial e o final. Ele automaticamente já centraliza a minha esquadria. Se por algum motivo eu queira trocar, nesse tipo de software não existe nenhuma restrição, né, de você colocar, informar um ponto e depois pretender alterar. Então, nesse caso, eu inseri a minha esquadria centralizada, mas decidi mais tarde colocá-la numa boneca, uma distância até a parede, por exemplo, de 12 centímetros, por exemplo. Então, simplesmente eu pego e tenho que informar 12 em relação aonde? A essa interseção aqui. Distância de novo, desse ponto até esse. Então, a gente já nota que de fato tem os 12. E agora vou pedir para alterar a espessura da minha esquadria aqui. Pronto. Vamos colocar algumas portas para entrada, né, desse projeto. Escolhemos aqui de uma maneira direta, por exemplo, essa daqui. Vou colocar de uma maneira livre, ou seja, sem medida. Uma aqui, outra aqui e assim por diante. É possível você copiar a esquadria, por exemplo, ou mesmo deslocá-la de parede. Por exemplo, eu quero mudar para essa parede, né? Ou, por exemplo, quero copiar. Então, dou o comando de copy do próprio AutoCAD e está lá a minha esquadria. Se eu quiser apagar, simplesmente clico na esquadria, aperto o delete e a esquadria some rapidamente. Idem essa daqui, por exemplo, que torna o projeto extremamente rápido e prático. Vamos colocar agora janelas. Então vou escolher aqui um tipo de janela que me convenha. Da mesma forma, ele já vem com pré-definições de altura de peitoril, cota de verga, etc. É conveniente notar que é muito fácil criar e alterar esses estilos, como nós vamos fazer daqui a pouco. Então imagina, por exemplo, que eu quero uma esquadria agora máximo ar para um banheiro. Então é só notar os parâmetros, né? Por exemplo, decido que minha cota de verga seja 2,20, não mais 1,80. Simplesmente vou definir, por exemplo, centralizado. Aonde? Nessa parede, por esse lado e esse. O lado de dentro está aqui, está lá a minha esquadria, como a gente pode ver aqui também. Todas as características da esquadria, modo de abrir, quantidade de folhas, divisões, montantes, são facilmente alterados os seus parâmetros. Então vamos trocar daqui para cá. Então agora troco a visualização e posso já gerar uma imagem renderizada. Veja que eu vou mudar o tipo de perspectiva. Agora tem uma perspectiva cônica. Ligo o sol e vou alterar o horário do sol e aperto o botão de render. Então vamos gerar aqui na própria janela. Então, com alguns cliques se consegue uma apresentação bastante razoável, principalmente se levarmos em conta que não foi feito nenhum trabalho de aplicação de texturas, etc. Cada objeto do Active 3D é definido por um estilo e você pode criar quantos estilos quiser, por exemplo, uma parede de vidro, uma parede de madeira e etc. Vou pedir agora para ele criar, por exemplo, uma situação de piso. Então, rapidamente vamos obter o contorno das minhas paredes. Então, ele
ele obtém para mim e agora apaga os contornos que não me interessam. Pronto. Nesse nosso caso foi pedido para ele fazer um piso com lajes e vigas. Vamos pedir para ele gerar uma seção, um corte. Então Active, documentos em 2D, vista para corte e elevação. Vamos cortar, por exemplo, a nossa pequena residência aqui, por exemplo, desse ponto até esse outro ponto. E vamos olhar para cima e o software gera o corte automaticamente para mim. Então, praticamente nesse tipo de solução você não desenha mais, você basicamente projeta. Basta, por exemplo, de uma maneira bem rápida e prática, eu vou pegar, por exemplo, essa esquadria, que é essa daqui, e eu vou apagá-la. Em tempo real você apaga e ela apaga em todas as vistas automaticamente. Vou continuar o trabalho aqui, por exemplo, dentro das esquadrias. Então imagina que esse tipo de esquadria não agradou, né? Não gostei desse tipo de abertura. E eu vou alterar todas as definições dessa esquadria. De que maneira? Clico na esquadria e defino dentro de um quadro específico como é que eu quero as definições dos elementos que a compõem. Por exemplo, vou apagar, não quero 4 folhas de correr. Vou pedir, por exemplo, 2 folhas de correr. Agora quero divisões do meu vidro, 2 e 4. Defino e dou OK. Então, por exemplo, uma só vez, de uma maneira muito fácil, eu já alterei as divisões dessas folhas. Eram 4, agora são 2 e com divisões no vidro que eu defini. Não gostei ainda assim, facilmente de novo vamos alterar, vou apagar essa divisão, vou criar uma divisão a partir da esquerda com 35 centímetros, cria-se um montante, dentro desse montante vou colocar divisões, por exemplo na horizontal, e em cada vão eu defino, por exemplo, a funcionalidade desse vão. Por exemplo, eu quero uma folha de vidro fixo em cada um daqueles vãos vermelhos, defino. Agora vou pedir para ele selecionar outros, eu quero um vidro basculante e defino. Nesse vão maior, vamos pedir 2 folhas de correr, defino. E quero também veneziana com 2 folhas de abrir, defino e dou OK. Nesse ponto ele me pergunta, veneziana, aponte a posição das folhas abertas, simplesmente eu tenho que dizer se ela abre para cá, ou seja, para dentro da construção ou para fora. Nesse meu caso eu quero para fora. E imediatamente a gente já consegue ver todas as esquadrias atualizadas. Nesse caso, por um descuido, eu defini divisões nesses vãos maiores. Por se tratar de um software paramétrico, você simplesmente vem e seleciona os itens, né? Nesse caso eu não quero, apago. E vou pedir só uma divisão no vidro. Então, nesse tipo de produto, nesse tipo de programa, não é necessário aquele... como é que a gente pode dizer assim, uma precisão absoluta ou uma definição 100% correta, porque é muito fácil de mexer. Então eu já mexo aqui e tudo isso se reflete automaticamente, né? Se eu quiser uma definição mais trabalhada, eu posso, por exemplo, trabalhar com formas distintas. Ele já vem com uma base de algumas formas prontas, né, onde eu posso, por exemplo, também alterar parâmetros. Aqui eu vou alterar o parâmetro do arco. Ou, se eu preferir, eu posso realmente definir uma esquadria diferente. Então, por exemplo, com 1,40, vou subir aqui com 1,20, 30 centímetros,
Ou seja, você trabalha com medidas. Agora vou trabalhar com uma medida livre. Vou definir que o segundo ponto do meu arco é aqui. Vou pedir aqui em linha e close. Ou seja, fiz um desenho de uma esquadria, podemos dizer assim, até difícil de execução, né? Mas só para provar o potencial dessa ferramenta de geração de esquadrias. Vamos pedir, por exemplo, 2 folhas de abrir e 2 venezianas de abrir também. Ok. As de vidro eu vou abrir para dentro, as de veneziana abro para fora. Imediatamente a gente já pode ver o resultado aqui. Se eu quiser, agora vamos trabalhar na parte, por exemplo, de dimensionamento, cotas, etc. Imagina que eu posso, por exemplo, de uma maneira muito rápida e fácil, fechar as cotas. Então, por exemplo, eu vou cotar nesse plano todas as paredes. Então, com um comando só, eu passo a linha, ele me cota, identifica todas as paredes. Mesma coisa nesse outro plano. Isso aumenta muito a produtividade do projetista, do desenhista, né? Uma vez que eu não tenho que ficar tentando achar pontos exatos, simplesmente ele identifica layers que eu pré-defino. Nesse caso, eu gostaria de cotar somente as paredes e ele automaticamente me reconhece as paredes. Existem ainda recursos não mais simples, mas igualmente úteis. Por exemplo, vou pedir para cotar nesse plano essa abertura por aqui, aqui e aqui. Só que se eu der um S, ele me gera uma soma parcial, me poupando de ter que terminar o comando e começar de novo. Agora, além das cotas, nós vamos fechar as áreas. Então, vou pedir aqui para ele gerar os polígonos de área. Vamos obter poligonais a partir dos meus objetos existentes. Dou um Enter e ele automaticamente me gera as poligonais de área. Nessa hora eu só tenho que identificar o que é a definição de cada ambiente. Por exemplo, quarto 1. Nesse caso, vamos pedir para o software dizer que vai ser um banheiro e assim por diante. Se eu não quiser essa área total, simplesmente clico aqui na área total, apago. Essas poligonais de área elas vão ser mantidas, porque elas na verdade são um memorial, né, de cálculo dessas áreas, dos perímetros e das áreas. Vou pedir agora para ele gerar uma tabela de áreas. Então, gera a tabela de áreas, seleciono os objetos, eu quero a tabela de áreas por aqui. Imediatamente ele já me define uma tabela. Então eu tenho aqui banheiro, a área perímetro e um total. É importante notar que existe um vínculo entre esse memorial das áreas e a tabela que você atualiza em tempo real. Por exemplo, imagina que nesse ambiente aqui, nessa área 5, vou criar um vazio. Vou definir com um objeto bidimensional do AutoCAD, um retângulo. Ou seja, eu vou subtrair dessa área aqui, ó, que é a área 5, Enter, esse objeto que eu desenhei em 2D. Clico. Então, vocês já podem notar que a área aqui já diminuiu, né? Vou alterar a definição dela. Vou chamar ela de Star, por exemplo. Então, a área 5 que está aqui, né, com 73 metros, ao dar o regen, ela muda para Star e já está com 67,89 metros. E a área total já foi recalculada para mim. Assim que eu alterar esse vazio, esse buraco, por exemplo, vocês podem notar o quê? Que existe uma variação da área, né? E isso é transmitida depois para a minha tabela. Vou pedir também para ele gerar agora inserir um bloco de especificação de áreas. Então eu escolho o bloco que eu quero esse aqui.
Vou vincular os polígonos existentes. Então ele fica vinculado aos polígonos. A qualquer momento, não quero mais ver as poligonais de área. Não sei o nome do layer, eu posso desligar apontando, simplesmente clico no objeto e está lá. Fica o desenho convencional. Ao alterar, por exemplo, os acabamentos, basta clicar em cima do bloco e definir os valores, né, de acabamento de acordo com a minha preferência. Tá lá. Uma vez definidas as áreas, nós vamos pedir para ele exibir para mim as especificações da esquadria. Então, no próprio menu de esquadria, peço para especificar a esquadria. Escolho o bloco que eu quero de especificação, seleciono todos os objetos, dou Enter e aí é com o software. Ele automaticamente me vai colocar o código das esquadrias. Se eu preferir, ele coloca também o peitoril, né? Tudo isso de uma maneira bem simples. Essa espécie de triângulo, ela não é impressa, né? E eu querendo alterar a posição da minha simbologia, são comandos normais de AutoCAD. Vamos pedir para ele gerar agora, por exemplo, um detalhamento das minhas esquadrias. Então eu peço para desenhar os bonecos, desenhar nesse ponto. Então em alguns segundos ele desenha as minhas esquadrias existentes. Está aqui. Me conta a quantidade de esquadrias. Esse desenho fica vinculado ao outro desenho. A hora que eu quiser eu posso alterar a esquadria e ele altera aqui e altera também, por exemplo, em uma tabela que eu vou gerar agora. Gerar a tabela de esquadrias. Ok. E vou pedir para ele desenhar a tabela de esquadrias aqui, por exemplo. Está lá. Aqui a gente já pode ter uma noção do ganho de tempo que uma aplicação dessa nos traz. Só para desenhar uma esquadria dessa, ou seja, teríamos que obter o código, a quantidade, a largura de cada esquadria. Aqui, automaticamente isso já é gerado e pode ser exportado, como é um objeto de tabela do AutoCAD, pode ser exportado, por exemplo, ou feito um link, dependendo da versão do AutoCAD, com uma planilha de Excel, por exemplo. Vamos continuar o projeto, fazendo agora a parte de cobertura dessa edificação. Vou voltar a um outro modo de visualização, onde eu consigo ver 2D e 3D ao mesmo tempo. Através de atalhos de teclado, você consegue facilmente alternar entre isométricas, se você quiser, por exemplo, ou mesmo vistas pré-gravadas, né? Então, por exemplo, eu vou pedir para ele definir o meu telhado de uma maneira automática. Peço para ele definir um beiral de 80, por exemplo. Defino a inclinação em graus ou em porcento. Depende do catálogo da telha, eu tenho em graus, por exemplo. Ele define em porcentagem. Vamos definir a poligonal, ou seja, em função das paredes, eu quero que ele defina a forma do meu telhado, as águas que irão compor o meu telhado, e com um comando simples ele já fecha para mim, fazendo todas as concordâncias automaticamente. Essa é uma proposta inicial, você não é obrigado a aceitar isso. Você pode tranquilamente editar o telhado, puxando, por exemplo, através dos grips. Nesse caso, esse telhado tem as águas vinculadas uma com a outra, então ele já faz automaticamente a concordância, né? Caso você deseje, você pode excluir águas para ter formas bem diferentes de telhados, né? Por exemplo, eu quero excluir essa água aqui também, essa daqui. Posso, se eu desejar, criar novas águas.
Então, por exemplo, aqui eu vou pedir para ele, vamos puxar um pouquinho essa da frente mais para baixo. E eu quero criar novas águas nessa água principal aqui. Então, com o comando de ordem das águas, eu posso vir aqui no Active 3D, cobertura ordem das águas. Nós vamos criar novas águas. A água anterior é essa, a posterior é essa mesmo. Nós vamos desenhar, então vamos sair, por exemplo, desse ponto, vou avançar 1 metro, vou avançar 2 e vou chegar perpendicular ao ponto. Então, de uma maneira muito simples, se cria novas águas. É possível, por exemplo, usando os grips, aumentar o tamanho dessa água. Caso eu não queira, apago simplesmente uma água. E dessa forma, você consegue editar de uma maneira muito eficiente o seu telhado. Ainda assim, não cheguei à forma desejada. A qualquer momento você pode desvincular as águas, ou seja, aí cada água vai seguir, como podemos dizer assim, a sua forma, sem fazer concordância com uma outra. Por exemplo, repetindo o comando de ordem das águas, vou remover a associação entre as águas. E agora cada água ela tem inclusive um grip diferente, uma seleção diferente, onde eu posso criar, por exemplo, mais pontos de controle, né? Esses pontos de controle vão me permitir, por exemplo, criar recortes no meu telhado, da maneira que eu quiser, tá? Ou ainda, cada grip desse, do meio, por exemplo, você pode arredondar, ou novamente dando CTRL, você deixa a própria água reta. Caso queira dividir a água, não há problema. Então você tem o comando de dividir. Então vou dividir essa água aqui. E vou pedir para dividir entre esse ponto e o outro. Pronto. Agora tenho duas águas separadas, independentes, né? Onde eu posso, por exemplo, deixar uma água acima da outra. Nesse caso vou pegar essa daqui. Nós vamos mover na altura, por exemplo, 40 centímetros. Então coloco aqui 3,20. E quero que ela trespasse a água de baixo por 1 metro. Pronto. Então, como você pode notar, é uma operação muito simples, né? Nesse caso, eu movimentei só essa água em detrimento das outras. Tá? Vamos visualizar essas águas agora. Elas estão representadas de uma maneira simplificada. Vou pedir para ele mostrar as telhas de uma forma detalhada agora. Então a gente consegue ver agora com detalhes. Cada estilo de telha você pode definir um formato de perfil. Então você poderia ter telhas metálicas, telha de fibrocimento, etc. Vamos olhar aqui no corte, ele já atualiza automaticamente, né? E de uma maneira muito simples também podemos criar o madeiramento do telhado. Então voltei à representação mais simples. Vou pedir para as minhas telhas serem representadas transparentes, só as telhas. Então aqui um destaque para um comando muito interessante, porque você tem objetos em arame, né, em wireframe, e outros objetos em shade. Isso aí, para quem trabalha em 3D, garante assim uma apropriação muito grande do projeto, porque eu não preciso desligar os layers e consigo enxergar por dentro de outros objetos. Vamos fazer o madeiramento. Peço para... eu quero um estilo completo. E vou pedir para conectar nas minhas águas do meu telhado. Pronto. O madeiramento já está pronto. Aqui a gente já pode ver o madeiramento todo trabalhado, né? Onde qualquer intervenção que eu faça na própria
água do telhado, por exemplo. Então, por exemplo, essa água aqui, eu vou pedir para ele criar um outro ponto de controle, Ctrl, tá lá, e vou pedir para esse ponto ir para frente. Então, automaticamente isso se reflete no próprio madeiramento, tá? Se eu definir, por exemplo, um furo, imagina que eu queira fazer um duto de chaminé, por exemplo, vou definir aqui por um retângulo simples, de 80 por 80, e peço para o meu software me subtrai dessa água, Enter, essa poligonal que é um retângulo. A gente já pode notar aqui o furo e ele automaticamente interrompe se eu quiser o meu furo. Nota que esse furo está sendo representado em vista de projeção aqui. Agora eu posso pegar, por exemplo, esse grip e aumentar e automaticamente meu furo aumenta. Se eu aumentar para cá, idem. Se eu curvar esse furo, também é fácil, tá? Vamos apresentar para o nosso cliente mais ou menos como é que está ficando nosso projeto. Eu vou olhar aqui em outro tipo de perspectiva. Vou ligar o sol novamente. Vou pedir para ele uma textura um pouquinho mais clara de madeiramento. Então eu escolho aqui, por exemplo, eu quero com brilho. E vou pedir para ele gerar o render. Dessa vez vou aumentar um pouquinho a qualidade, para a gente ter uma ideia de como ficaria um render, ou seja, uma apresentação com uma qualidade um pouquinho maior. Todo o madeiramento ele não é definido aleatoriamente, né? Ele segue as características do estilo de cada madeiramento, onde você poderia ter, por exemplo, um madeiramento para telha metálica, um outro madeiramento para um determinado tipo de telha cerâmica, com caibros, ripras, terças totalmente personalizadas, né? Então, basicamente, o que você tem que fazer é alterar o estilo, que todo o madeiramento vai alterar novamente. Vamos aguardar o render terminar, já terminou. E agora, por exemplo, vamos fazer uma alteração no meu espaçamento de caibros, por exemplo. Então eu seleciono uma das águas do madeiramento, aperto aqui nas propriedades e aqui eu posso olhar um quadro de definição do meu madeiramento, onde eu tenho caibros, dimensão, por exemplo, eu quero de 6 por 18, a cada exatamente 80. Ao dar aplicar, na hora as minhas alterações se refletem. Esses botões definem a presença de alguns itens. Então, por exemplo, a hora que eu quiser eu aperto e ele some, né? Assim como se eu quiser, clico de volta e garanto a presença deles no meu projeto. Ao fazer isso, automaticamente isso se reflete, obviamente, nas outras vistas. Então vamos dar uma olhada na vista em seção para ver como é que isso está sendo representado no meu projeto. Tá aqui. Lembra do furo, né, que nós fizemos, já está corretamente representado, e vou pedir para ele voltar a representar as telhas detalhadas para a gente ter uma ideia melhor do poder de representação dessa solução. Tá lá. Garante um desenho muito mais detalhado, completo, feito de uma maneira muito rápida. Podemos dizer assim que as penas, né, na hora de plotar vão ter espessuras distintas. E nesse caso, por exemplo, eu gostaria, vamos trabalhar somente em 2D, vamos complementar um pouquinho esse corte, né? Então eu vou pedir, por exemplo, para ele colocar os níveis. Eu vou pedir aqui, por exemplo, que esse seria o nível 0, ou seja, do meu piso acabado. E vou definir algumas acumuladas, por exemplo. Aqui, onde eu pouso o mouse, ele define o nível para mim.
nível no furo, por exemplo, e assim por diante. Para eu poder visualizar inteiro, basta eu ampliar essa vista 2D, que é uma característica do nosso software, a presença dessas vistas que geram a representação de uma maneira personalizada. Então, só para ter uma ideia da agilidade, nós vamos criar um novo corte agora, por exemplo, sim, e vou querer um corte letra B, por exemplo, saindo dessa esquadria daqui para cá, e vou olhar para cá, e ele automaticamente vai gerar um corte para mim. Tá lá. Esse é o tempo que atualmente se usa para fazer um corte dessa natureza. Sempre lembrando que qualquer alteração que eu fizer no 3D, na planta ou em qualquer outra vista, automaticamente se reflete em todas as minhas outras vistas. Nós vamos agora proceder ao desenho da parte estrutural. Então, vou trabalhar, nesse caso, em 2D. Vamos inserir aqui no menu de estrutura, pilar. Defino as dimensões do meu pilar. Por exemplo, eu quero um pilar de 25 por 50. Vou pedir para inserir pelo centro. Nota que eu posso colocar o pilar de uma maneira aleatória, porque depois é muito fácil de eu ajustar esse pilar dentro da minha edificação. Por exemplo, eu vou pegar esse pilar aqui, vou pegar pelo grip da ponta e vou jogar aqui em cima da minha parede. Nota que por uma propriedade desse objeto pilar, ele é mais duro, podemos dizer assim, do que a parede, que é automaticamente modelada, e também é mais duro que o revestimento. Então isso me ajuda muito, uma vez que eu não tenho que explodir a Ashura, não tenho que criar operações de edição adicionais. Eu simplesmente clico no pilar, clico no grip e jogo onde eu quero. Vamos fazer o último aqui. É possível criar pilares de qualquer forma, né? Então imagina que eu queira, por exemplo, fazer um pilar em forma de L. Simplesmente eu defino o comando de pilar, troco agora o estilo para seção no objeto. Vou fazer um pilar, por exemplo, por uma poligonal e saio a traçar normalmente. Por exemplo, aqui, vamos andar 40 centímetros para baixo, perpendicular a esse ponto. Na interseção, de novo 15 para cá, perpendicular a esse outro, e close, fecha, eu tenho um pilar de uma forma diferente. Assim como o telhado, assim como o piso, esse é um objeto poligonal que eu posso rapidamente editar, então basta usando os grips. Caso eu queira, eu posso puxar ou ainda curvar o pilar de uma maneira bastante simples. Uma característica muito forte do Active 3D é essa capacidade de poder voltar às formas originais, né? Garantindo o quê? Que você consiga fazer as operações e desfazer de uma maneira bastante tranquila. Para poder fazer a indicação desses pilares, basta pedir para definir o comando de indicação de pilar, onde eu vou pedir para ele selecionar os pilares que eu queira indicar. E de uma maneira muito fácil, ele vai colocar todas as indicações numerando, por exemplo, P1, P2, P2 está ali em cima, é aquele em forma em L, está aqui, né? P3, por exemplo, P4 e assim por diante. Caso eu queira alterar pilar, basta ir nas propriedades. Imagina que eu vou alterar para 20 por
40 agora. A única coisa que eu tenho que fazer é realocar um pilar para, por exemplo, essa origem aqui. E eu vou regenerar e ele já reflete essa informação de volta, como se fosse o... Sempre vai estar ligada essa informação na outra. Isso garante para mim sempre a consistência do meu projeto. Vou pedir também para ele agora, vamos congelar temporariamente o revestimento. E vou pedir para ele conectar vigas automaticamente, fazer as vigas de baldrame. Então, por exemplo, eu quero uma viga direta, poderia pedir viga invertida. Eu quero sem reboco, então nós vamos, de uma maneira simplificada, respeitar as larguras das paredes. E eu vou pedir viga com altura de 40, conectando aos objetos que seriam as paredes. Pronto. As vigas já estão conectadas. Você pode ver que ela respeita, nesse caso, a largura das paredes. O interessante é que, uma vez estando conectada, se você alterar a parede ou copiar uma parede, por exemplo, eu vou copiar essa parede para cá, você tem também a viga junto, porque ela está conectada à parede. E a qualquer hora posso desconectar, ou seja, agora se eu mexer, por exemplo, na parede, a viga não se movimenta. Se eu quiser apagar, de uma maneira muito tranquila, você vê que você consegue fazer toda a alteração aí e edição do teu projeto. Para efeitos de plotagem, como é que funciona? Vamos trabalhar aqui na vista de plot. Ele já recupera uma prancha que eu defini logo no começo do projeto. E de uma maneira muito simples você pode, por exemplo, fazer a criação das viewports. Então é só no menu aqui de plotagem, criar viewport para plotar. Vou definir com pontos a janela. Ele me pergunta o que eu desejo plotar e quais layers eu desejo plotar. Então aqui eu quero visualizar objetos em 2D, somente em layers 2D, e vou definir aqui com 2 pontos para me centralizar a visualização dessa planta, por exemplo. Então eu respondo que eu estou em metros, não para 50, automaticamente ele me acerta o zoom para plotar no layout de maneira tranquila, né? Não sendo necessário definir parâmetros de AutoCAD normais para se obter uma vista em corte, por exemplo, na 1:50, sem ter cálculos adicionais. Mesma coisa aqui no caso do corte, faço outra aqui, estou em metros, não para 50. E caso você queira, por exemplo, você pode pedir vistas em 3D. Então, por exemplo, vou pedir aqui uma vista em 3D. Vamos pedir aqui 3D. Somente os layers de objetos em 3D vão estar visíveis nessa minha janela. O que eu quero desenhar? Por exemplo, eu quero desenhar uma isométrica. Pode ser essa mesma. Defino a unidade e a escala. Pronto. E assim por diante. Posso criar quantas viewports eu quiser. Nesse meu caso, não quero mais criar nenhuma. Vou encerrar o comando. E assim que eu quiser, por exemplo, posso alterar. Agora eu não quero mais isométrica. Quero, por exemplo, uma perspectiva cônica. Altero com uma maneira muito simples o ângulo que eu vou imprimir e defino, por exemplo, se eu quero plotar renderizado. Por exemplo, vou pedir para ele plotar renderizado.
Basta simplesmente agora editar, né, normalmente com os recursos do AutoCAD, o tamanho das janelas, posição, etc. Por exemplo, para cá, aqui a planta, eu quero imprimir uma área maior. Uso os comandos de pan, né, para centralizar a vista da planta, sem perder a escala. Nesse caso é a mesma coisa, vou aumentar a janela de visualização. Caso o corte não caiba inteiro, simplesmente vamos mover a representação do corte para cá. Sempre lembrando que a aresta dessas vistas elas não imprimem, né? Então a gente pode ficar tranquilo que a representação vai ficar bastante interessante. Imagina nesse caso se eu queira fazer um detalhamento, né? Então vamos voltar ao model, e eu queira um detalhe, por exemplo, dessa esquadria aqui, dessa área numa escala diferente. Então eu posso vir aqui e pedir para ele criar uma vista para detalhe. Sim. Essa vista vai ter um canto inicial daqui para cá. Eu quero desenhar essa vista aqui numa escala 1:10, por exemplo. Pronto. Então o que acontece agora? Todos os blocos, toda a simbologia, todos os textos vão respeitar a altura do símbolo automaticamente nessa janela. Então, por exemplo, vamos colocar aquele, definir o nível 0 de volta, aqui. E vou pedir para colocar acumuladas em Y. Então aqui a gente já pode ver o tamanho do símbolo, já fica bem menor, né? Uma vez que eu estou na 1:10. Se eu pedir para cotar, da mesma forma, vou cotar nesse plano. Vou sair daqui, para cá e para cá. CDLS, estou somando. Agora eu já tenho uma vista em 1:10. Vou voltar à minha prancha final de projeto e vou pedir para criar agora uma vista de detalhe na 1:10. Então você pode ver que de uma maneira muito simples, você pode trabalhar com escalas diferentes, de uma maneira muito tranquila. Por exemplo, daqui para cá. Eu vou trabalhar em 2D, somente os layers em 2D. Vamos centralizar que eu quero daqui até aqui. Em metros não. Aqui eu cometi um pequeno engano, eu coloquei um para 50, mas vamos voltar a alterar, por exemplo, a escala de maneira que ele fique não para 50. Então basta eu vir aqui, plotagem, definir a escala da viewport, né? Eu quero aqui metros, não para 10. Então agora a gente pode ver que essa vista vai ficar na 1:10, né? Sendo que o mesmo tamanho de cota aqui está presente aqui em escalas diferentes. Então você consegue de uma maneira muito fácil, muito tranquila, trabalhar com escalas distintas dentro do ambiente do Paper Space ou do layout, como queira. Agora só me resta colocar, por exemplo, as indicações. Então vou colocar indicações, por exemplo, de título, né? O que é isso aqui? É um corte. Ok. Vou definir ele aqui. Corte. Não. Detalhe. 1:10. Ok. Tá lá. Ou ainda diretamente, você pode pedir para colocar indicações, indicação, por exemplo, de título, né? Aqui, eu quero esse, e corte, por exemplo, a, ok. Ele automaticamente já identifica a minha escala, tá lá. Ou mesmo a planta baixa do térreo. Ok, aqui, pronto.
Para exemplificar a plotagem, nós vamos configurar um arquivo PDF, por exemplo. Então nós vamos aqui usar o Page Setup Manager. Vou colocar, por exemplo, para gerar um PDF, numa prancha 0. Ele já traz consigo alguns arquivos CTB, onde ele já define para você as espessuras. Vou definir para plotar uma janela, que começa aqui e termina aqui. E podemos ter um preview dessa plotagem. Então, nesse caso, ele vai gerar uma visualização em vista realística. Aqui eu tenho as paredes já com as espessuras, né? Detalhe, todas as espessuras você pode configurar do jeito que você quiser para uma aparência melhor, né? Afinal você está dentro do AutoCAD. E vou pedir para ele gerar o arquivo de impressão. Ok, close, e é só pedir para gerar o plot. Vamos mostrar agora alguns comandos, podemos dizer assim, avançados do Active 3D. Eu vou iniciar aqui com o desenho de um piso. Sendo que nesse piso, um dos primeiros conceitos interessantes do Active é o conceito de conexão. Então você pode conectar um objeto ao outro. Por exemplo, eu vou conectar uma parede ao piso. Você pode notar que automaticamente ele obteve a forma do piso e ele respeita a forma desse piso. Sendo que se você alterar a forma do objeto, podemos dizer assim, pai, o objeto filho segue a forma do objeto pai. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser curvar o piso, a parede vai junto. Se eu quiser, por exemplo, criar novos pontos de controle, né, que a gente pode ver que eu estou modificando o meu piso, automaticamente a parede corre junto. Isso é muito útil, poupa muito tempo, né? E é possível também você conectar outros objetos ao mesmo objeto. Por exemplo, vamos conectar, por exemplo, uma escada à própria parede. Então, de novo, ela vai estar sempre seguindo a forma, né? Vamos olhar aqui sem materiais. Se eu puxar, por exemplo, aqui a origem da minha escada e for mexendo, por exemplo, ele vai sempre acompanhando a forma da minha parede, que é o objeto pai dessa escada, tá? Então imagina, por exemplo, que eu coloquei a minha escada, vamos deixar ela aqui, por exemplo. Vamos alterar, eu quero alterar a geometria dela de forma que ela fique pelo lado direito, por dentro, desculpa, da minha edificação. Então basta que eu defina aqui que eu quero pela esquerda ou pela direita. Olha lá, esquerda, direita não, eu quero esquerda, pronto. E vou puxar de volta. Olha lá. Então, de uma maneira muito rápida e simples, a gente consegue fazer com que a escada siga a forma da minha parede, né? Olha que interessante ainda, eu vou pegar agora essa parede, desculpa, eu vou desconectar do meu piso e agora eu vou alterar, por exemplo, a forma dela. Então, de uma maneira muito rápida e simples, você vê que um objeto se comporta em relação ao outro, né? Vou dar o Ctrl, ele volta ao normal, está reto, tá? E vou conectar, por exemplo, um corrimão à escada. Pronto, está lá. Como já falado anteriormente, o Active é um software que você trabalha em 2D e 3D ao mesmo tempo. Vamos gerar, por exemplo, aqui um corte.
passando, por exemplo, pela escada daqui para cá, e vou olhar para baixo, daí nesse caso tá lá o meu corte da minha escada. E vamos pedir, por exemplo, para ele colocar um forro. Eu quero um forro de gesso conectado a uma altura que eu defina. Por exemplo, pode ser 2,60 mesmo, conecto em relação a esse piso. Pronto, ele obteve a forma automaticamente. Podemos olhar aqui, né? Isso ganha-se bastante tempo, porque eu não tenho que ficar clicando pontos. E a hora que eu quiser, eu peço para ele desconectar, ou seja, cada um fica por si, podemos dizer assim, e o outro não segue a forma. Então imagina que eu quero abrir um furo, um rasgo dentro dessa escada, do forro, desculpa, para poder subir com a escada, né? Então vamos mudar a visualização aqui. Então eu peço para ele subtrair desse forro, por exemplo, essa escada. Opa. Vou subtrair do forro, Enter, esse objeto. Tá lá. Você pode notar que ele cria grips adicionais, né? Onde eu não necessariamente tenho que definir todo o contorno. Então aqui eu jogando um grip em cima do outro, eu posso definir exatamente o formato do meu furo, tá? Olha lá, quero que ele vá até aqui. Pronto. Em tempo real você vai trabalhando com esses grips. Olha lá. Quero criar mais da mesma forma. Tá? Aqui eu inverti um pouquinho. Não está certo, é isso mesmo. É esse aqui que eu não quero. Pronto, tá lá. Outro recurso bastante interessante. Vamos olhar, por exemplo, daqui para cá. Eu quero olhar aqui. Tá lá o meu forro. E vou pedir, por exemplo, ele abrir um furo aqui. Imagina que eu vou fazer um trabalho nesse gesso. Vou desenhar uma polyline no chão, podemos dizer assim. Close. E eu vou pedir para ele subtrair desse forro, Enter, essa polyline. Tá lá. Então agora eu já tenho a projeção em si, cuja os grips posso ir mexendo da maneira que eu quiser, né? Para ir alterando a forma desse buraco. E agora eu vou pedir, por exemplo, para ele me conectar um outro objeto, que é, por exemplo, um roda-forro. Então vem aqui, perfilados, conecta um roda-forro, conectar em objeto a esse forro aqui. Pronto. Você vê que ele conectou aqui, ele está um pouquinho pequeno, mas basta alterar as propriedades do objeto que eu vou conseguir ver de uma maneira bastante clara, né? É só olhar o corte, por exemplo, tá lá. Tá? Imagina que eu não quero ele para fora. Então, basicamente, o único trabalho que você tem é de selecionar o perfilado, né? E agora eu vou pedir para ele vir para dentro do meu furo. Então, eu seleciono aqui a borda do furo e ele já caminhou, podemos dizer assim, para o meu furo. Tá lá. Então vamos voltar naquela perspectiva cônica, daqui para cá, aqui. E você pode alterar o furo, por exemplo, aqui. E o nosso perfilado se altera em tempo real. Isso ganha-se um tempo enorme em projeto. Permite você alterar e criar uma série de alternativas de projeto. E sempre vai saindo documentado para você automaticamente aqui. Vamos olhar as propriedades, né?
A hora que eu quiser, por exemplo, eu edito. Imagina que eu não queira esse perfil. Você pode criar o seu perfil a hora que você quiser. Por exemplo, com 20 para baixo. Eu quero esse perfil aqui. Tá, vou fazer em linha. Então eu cadastro um perfil facilmente. Novo, é esse perfil, por essa posição. E vou dizer que é demo. Descrição: perfil da demonstração. Atualizo e a partir daí ele faz parte da minha base. Dou OK. Posso apagar agora esse objeto. Imagina que antes de alterar eu posso trocar, por exemplo, perfil. Ó. Eu quero outro roda-fogo. Pronto. Automaticamente ele se reflete para mim lá. Ó. Não, eu quero alterar a dimensão. Por exemplo, eu não quero ele 5 por 5, eu quero 5 por 2. Ah não, ou 5 por 7. Ou ainda alterar a inclinação, a rotação, desculpa. Pronto. Não, eu quero 30 graus. Não, pensando bem, 20 graus. E você vai vendo que você altera no corte e aqui vai alterando no 3D. A hora que quiser, vamos botar aqui no 0, 1 para 1. E vou alterar para aquele demo que eu criei aquela hora. Pronto, está lá ele. Já está aqui. Já está aqui. Né? Você pode de uma maneira muito rápida e fácil criar alternativas de projeto. Tá lá. Vamos trabalhar agora com um outro conceito bastante interessante, que é o conceito de arranjo. Então vou desenhar aqui uma parede, por exemplo, que saia daqui para cá. Está lá minha parede. Imagina que você pode, de uma maneira muito fácil, pedir para ele, por exemplo, criar aberturas aqui, ou seja, buracos, né? Ou pedir, por exemplo, para ele criar buracos de 30 por 30. E eu quero que esses buracos sejam em número de 7 a 2 metros do chão. Ok, pronto. Não gostei muito. Gostaria que fosse sem ter esses bicos. Então eu vou colocar aqui que eles comecem em 80 no início e no fim. Pronto. Tá lá. Pensando bem, 7 ficou muito espaçado. Talvez 6. Então você aplica aqui e agora já tem 6. Tá lá. Ou pensando bem, talvez eu queira 2 filas. Então vou baixar aqui. Eu quero, por exemplo, 2 fileiras afastadas 80 centímetros. Tá lá. Ah, ficou muito. 60. Ok. E já está lá a minha parede. Caso eu queira ainda, posso alterar uma propriedade do perfil dela. Então, vou querer, por exemplo, uma parede de friso. Pronto. Tá? Sempre lembrando que a qualquer hora eu posso alterar em qualquer uma das vistas. E vou alterar, por exemplo, o material dela. Vamos pegar aqui, aí teria que ser em 3 dimensões. Vou pegar nessa parede aqui, que é essa daqui. E vou pedir para ela ficar, por exemplo, em concreto. Concreto não, mármore. Pronto. Vamos ligar o sol. Vou pedir para o sol incidir aqui de uma maneira mais favorável. E aperto o botão para ele gerar uma visualização para mim.
Vamos desligar, por exemplo, aqui o forro, desligo. E agora tem uma outra visualização um pouquinho mais favorável aqui. Vou pegar uma outra parede agora. Parede que saia daqui e chega aqui. Do lado de cá. Como ela já tem o mesmo estilo, ela já acompanha algumas características. Por exemplo, nesse caso o friso. Caso altere o estilo da parede, automaticamente ele volta ao estado original. Então é só mudar aqui, por exemplo, para existente. Pronto. Ela já tem uma outra forma, um outro material, né? E você pode, por exemplo, trabalhar de uma forma a definir, por exemplo, formas diferentes. Imagina que eu vou fazer um gradil, por exemplo. Então eu posso trabalhar aqui com 5 por 12 a 2,80. E eu quero com espaçamento entre eles de 15. Na hora que você der o OK, com um comando só você cria uma espécie de um gradil, né? Sendo que a qualquer hora você pode agregar, por exemplo, um perfilado, né? Vamos pensar aqui um retangular ou retangular de canto. Vou pedir a 1 metro, conecto nesse objeto que é esse aqui. Tá lá. Ah, mas eu não gostei, ele ficou afastado. Sem problemas, esse é um programa que é paramétrico, você altera todos os parâmetros dele, por exemplo, não, de dimensão, né? Agora eu quero 30 aqui, assim, por exemplo. E posso definir o afastamento em relação ao eixo, por exemplo, mais um pouquinho. Pronto. E eu já tenho, de uma maneira muito fácil, coisas complexas. A hora que quiser, é só curvar. Então eu dou o Ctrl aqui. Tem que pegar a parede, na verdade. Agora sim. Que a parede aqui está mandando, podemos dizer assim, a forma do outro objeto. E posso ainda pedir, por exemplo, para ele me conectar um outro objeto. Então vou pedir para ele conectar. Vamos só voltar aqui à forma normal. Vou conectar uma viga a 4,20, por exemplo, piso. Conecto no objeto que é esse gradil, por exemplo. Tá lá. Então ele segue a forma. Ah, ficou muito em cima, sem problemas. Vem aqui, você define a altura que ele está. Pronto. A partir dele agora eu quero definir como se fosse um pergolado. Então eu venho aqui, eu quero perfil em I com 5 por 40 e eu vou querer com menos 2 metros. Eu quero 12. Ok. Tá lá. Então, tudo que eu fizer na minha parede, que é esse objeto aqui, como tem 12, se eu esticar a minha parede, por exemplo, chegando até o final, ele vai me redistribuir todas as vigas que fazem o pergolado, né? De uma maneira muito simples. E agora eu vou pedir, por exemplo, para ele, vamos só dar uma olhadinha como é que está ficando, né? Vamos ligar aqui um pouquinho mais para cá. Vou mudar a hora que o sol está incidindo. Eu vou pedir para ele gerar uma maquete para mim.
Então, a gente pode ver que é uma facilidade muito grande. Por exemplo, eu domino completamente a representação dos objetos no Active 3D. Então, por exemplo, imagina que eu queira representar esse pergolado em projeção. Então, basta vir aqui, projeção, eu quero no pavimento do objeto, pronto. Automaticamente a projeção está feita aqui embaixo, né? Vamos diminuir, por exemplo, para ele coincidir daqui até aqui. Então nós temos 78. Vou modificar esse pergolado. Então vai ficar 1,22. Na hora que eu der OK, pronto, ele está rente aqui, né? Tudo de uma maneira muito fácil e simples. Se eu quero puxar minha parede aqui para vir um pouquinho mais para cá, pronto. Agora ela está acompanhando todo o meu pergolado. Então traça de uma maneira muito diferente de fazer projeto em relação ao AutoCAD, com uma produtividade muito maior, né? Sempre lembrando que eu estou desenhando arquivos DWG. Imagina que agora eu queira, por exemplo, criar uma forma para poder fazer um elemento vazado nesse meu pergolado. Então vou olhar aqui em vista lateral, vou pedir para desenhar um círculo. Então vamos desenhar um círculo por aqui. Vou desenhar outro círculo aqui, vou copiar esse círculo para cá. E através de linhas, vamos ligar aqui o snap de quadrante, por exemplo. Eu vou querer desenhar, editar isso daqui para cá. Enter. Outra linha daqui para cá. E vamos dar o trim, né? Comando de AutoCAD. Então esse. Vamos dar o trim aqui desses objetos aqui e desse. Isso sai. E vou pedir para ele juntar tudo isso num objeto único. Tá lá. Pronto, nós temos um objeto aqui poligonal. E falo para ele, vamos gerar agora um objeto chamado volume. Nesse caso vou pedir um objeto modelador, que ele vai ser extrudado. Então imagina que ele sai, por exemplo, daqui, né, e vai chegar até aqui. Até o final aqui exatamente. Vou selecionar o objeto que eu quero, que é esse aqui, né? E vou dar o Enter. Então o que acontece? Ele me cria um objeto poligonal. Esse objeto amarelo, a hora que eu quiser, eu posso, por exemplo, pedir para ele, eu vou copiar nesse caso aqui, mais um para cá, mais outro para cá. Posso pedir para ele criar uma subtração. Então, desse objeto aqui, ó, me associa o modelador que vai subtrair sendo esse e esse. Pronto, tá lá. A hora que eu quiser, peço simplesmente para desligar o layer desse objeto modelador. Então, clico aqui, sumiu. E posso olhar agora em perspectiva. Vamos olhar, por exemplo, daqui para cá, olhando nesse ângulo. Tá lá. Vamos gerar o render. Então, com esse comando de objeto modelador, você pode criar geometrias bastante diversificadas, né, num tempo muito curto. E sempre é bom lembrar que você consegue ainda editar a forma desse objeto modelador a qualquer hora e ele vai atualizar automaticamente a geometria que ele está modelando, né?
como isso aqui é um objeto que eu fiz a partir de uma parede, ainda é possível, só para ter uma ideia, criar uma porta aqui. Então, vou colocar uma porta, vou conectar isso aqui, por exemplo, aqui, por lado de cá, tá lá. Vou mudar, por exemplo, um pouquinho a posição aqui do meu sol. Vou aumentar a qualidade do meu render. Vou olhar um pouquinho mais para cá. Só para encerrar aqui a minha apresentação aqui. Vou pedir para ele aumentar um pouquinho o sol e gera o render. Existem muito mais recursos. Nós estamos à disposição para fazer uma apresentação pessoalmente. Agradeço aí a atenção e maiores informações no nosso site no www.grafo.com.br. Obrigado.